Jesus, ele no Sermão da Montanha, quando ele falou com um grupo de pessoas, o que parecia o reino dos céus. E, e é uma mensagem muito forte, escrita para nós, que queremos que seguir a ele. No livro de Mateus, no versículo 5 ao 7. Eu vou ler algumas passagens dessa mensagem no capítulo 6. Mateus 6, 19 diz: Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e nem a ferrugem não destrói, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Uns versículos antes, sobre o sermão, que ele conecta essas palavras com uma coisa muito relevante nos nossos tempos. No versículo 21 diz: Ninguém pode servir a dois senhores, porque você vai amar um e odiar o outro. Ou você vai se dedicar a um e desprezar o outro. Você não pode servir a Deus e nem as riquezas. E aí ele conectando com a palavra, ele fala sobre ansiedade. Tem um sociólogo que diz que hoje nós vivemos numa era da ansiedade, quando a gente fala sobre criança, como eles mudaram de uma infância baseada em brincadeiras para uma infância baseada em telas de telefone. Eles estão vivendo uma era de ansiedade. Nós vamos, para o resto das nossas vidas, nós vamos precisar de dinheiro. Nós vamos receber, nós vamos tomar decisões onde gastar. E aí, se sobrar alguma coisa, algumas pessoas vão gastar ou vão economizar. Durante as nossas vidas, nós vamos lidar com pressões que vêm sobre dinheiro, todas as demandas que que requerem dinheiro, onde nós vamos gastar. E nós sentimos essa pressão muito maior nos nossos tempos atualmente, porque tudo que aparece a gente tem que fazer alguma coisa e precisa de dinheiro, e tem essa tendência de que tudo desaparece. E a pergunta que fica: tem alguma coisa que dura? Tem alguma coisa que importa? Quando a gente fala com alguém, algum friend, e todo mundo fala: estou muito cansado. E muitos de nós vivem sob essa pressão de dinheiro todo o tempo. Desde os mais jovens, nós estamos dando e nós estamos dando tudo. Nós tivemos todas as experiências, nós tivemos as melhores festas, as melhores viagens e muitas experiências. E como resultado, nada nos satisfaz mais ou nos deixa empolgados. Nada mais nos deixa assim tão empolgados.
Por isso que eu estou bastante empolgado sobre esses versículos. Eles estavam Jesus falando para um grupo de pessoas e ele falava que ele queria que aquelas pessoas fizessem parte do reino dos céus. Só temos dois reinos, o reino da terra e no reino da terra nós controlamos, nós podemos falhar, nós podemos ter sucesso, mas é só sobre eu. E no reino dos céus, cada reino tem um rei. O reino dos céus é Jesus, nosso Senhor. E quando Jesus fala, nesse versículo que eu acabei de ler para você, ele diz que de alguma maneira tem mais de uma opção para nossas finanças que nós devemos considerar sobre como a gente pode pegar tudo que a gente tem fisicamente ou recebeu nessa terra e de alguma maneira espiritual, uma decisão que a gente faz, a gente transfere isso, a gente envia isso para o reino, para a nossa eternidade. Essas coisas que são muito importantes nesse momento, mas não vai valer nada quando a gente morrer, vai ser muito valoroso na nossa eternidade, no reino dos céus. Nós podemos pegar coisas desse mundo e traduzir para o mundo espiritual, o mundo do reino dos céus. E Jesus reconheceu nesse sermão, quando ele começou a falar sobre isso, havia muitas pessoas que estavam enfrentando muita dificuldade, principalmente sobre a ansiedade. Conectando com você, ali ele conecta. Você não pode servir dois. E você não fique ansioso sobre a sua vida, o que você vai comer, o que você vai beber. O versículo 27 diz: cada um de vocês estando ansiosos, vocês não podem adicionar um dia nas suas vidas. E por que você se preocupa? Portanto, isso é Jesus falando. Não estejam ansiosos. Não esteja ansiosos por coisa alguma. Se preocupem, mas se preocupem em primeiro lugar com o reino dos céus e a sua justiça. E Jesus pôs tudo isso junto. Eu quero que vocês escutem no versículo 34. Portanto, não se preocupem com amanhã, mas se preocupem com o reino dos céus. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Eu vou dar uma pausa por um momento. Você não precisa levantar sua mão, mas se você precisa de uma oração, se você está lidando com algum problema, e independente de qualquer aspecto, se você está tendo muita dificuldade de lidar com as coisas, com dinheiro, se você precisa de uma oração, você pode vir aqui que eu vou orar. Senhor Jesus, eu quero orar por todos que estão aqui, todos que estão online. Eu trago eles adiante da tua presença para que eles estão precisando de ajuda. Senhor, eu olho para essas pessoas que estão grudadas nesse mundo e estão sendo influenciadas por esse reino mundano. E quando se fala sobre dinheiro, isso se torna muito pessoal. E muito de nós não estamos lidando bem com dinheiro, mesmo se a gente estiver achando que estamos lidando muito bem. Senhor, eu oro para aqueles que querem fazer parte do teu reino, que querem viver como os teus filhos, como os filhos do reino. Eu oro para cada um de nós. Nos guie nas suas palavras, na sua verdade. E eu oro para que não seja apenas um simples sermão, mas para que seja algo que seja aplicado nas vidas das pessoas. Eu oro para cada pessoa que estão preocupada com pagar as contas dessa semana. Eu oro para essas pessoas que estão sem emprego, essas pessoas que estão precisando
Eu oro para essas pessoas que estão pensando como vão lidar e como dar e como essas pessoas que estão tendo muita dificuldade, que estão muito ansiosas, achando que esse dinheiro vai ser tirado delas. Senhor, eu oro que nessa mensagem e sobre tua palavra e sobre teu Espírito Santo, que tu fale com cada um de nós e que a tua palavra seja ministrada. Traga ajuda para cada pessoa. E nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Vamos voltar para o versículo. Não armazenem tesouros para vocês. Isso é muito simples. Mas busquem em primeiro lugar. Não armazenem tesouros para nós. A gente fica falando, eu preciso disso. Isso não é ruim ter essas coisas. São coisas normais. Mas Jesus percebeu que para muitos de nós isso teria se tornado uma coisa que a gente só precisava ficar precisando. Como eu vou armazenar isso? Como eu vou guardar isso? Para um dia, quando eu não tiver controle sobre as coisas. E Jesus disse, não é para você ficar armazenando muitas coisas. Não gaste toda a sua vida. O reino dos céus existe muito mais do que o reino da terra. Olha o versículo. Não armazene coisas para você mesmo. Nós temos que mudar a maneira de pensar, o nosso mindset. Porque no versículo seguinte, porque onde estiver o seu tesouro, ali estará seu coração. E onde não existem, onde a traça e a ferrugem não corroem, e também os ladrões não roubam. Quanto mais você tem, mais você se preocupa. Sempre tem um alerta no seu telefone, sempre vai ter algum alarme, câmeras. Tem esses alarmes de verificação de dois fatores. E você entrou num site malicioso que vai te clonar. Não armazene coisas nessa terra, porque tudo dessa terra está em risco. Ele usando essa metáfora de roupas que corroem e a ferrugem que vai consumir. Você acha que coisas que vão durar para sempre, e o seu dólar não pode ser que não vai valer muito, e você precisa pensar como que você vai fazer mais, porque ele está sendo consumido ao longo do tempo pela inflação. Para aqueles que não têm muito, existe ansiedade sobre aquilo que eles não têm, e aqueles que têm muito estão ansiosos sobre o que eles têm. Se você não tem, você está preocupado com coisa que você precisa ter. E quando você tem muito, você está preocupado como proteger aquilo. E Salomão, vocês lembram de Salomão? Rico. E ele teve um experimento. E essa é uma conclusão que eu acho que fala em Eclesiastes. Desprezei todas as coisas pelas quais eu tanto me esforçar debaixo do céu, pois terei que deixá-las para aqueles que me suceder. Eu não vou deixar comigo. Eu vou deixar para aquele que vai ficar. E quem pode dizer se ele será sábio ou tolo? Todavia, terá domínio sobre tudo que realizei do meu trabalho e sobre a minha sabedoria. Isso também não faz sentido. Isso é sobre ser tolo e ser sábio. E essa discussão financeira, isso é tolo, isso é sábio.
Eu gosto muito desse versículo. Quando a gente põe tudo junto, ele fala: faça isso e não faça aquilo. Não acumulem para vocês tesouros na terra. É um mandamento. Provavelmente eu tenho que pausar e falar: não faça isso. E algumas pessoas que estão aqui podem, cada um de nós, estamos guardando tesouros. Se não, esse é o que o texto fala: não acumulem, mas armazenem tesouros nos céus, onde nem a traça e nem a ferrugem corrói, e onde os ladrões não roubam. Não armazene tesouros na terra. Terra, no caso, aqui. O tempo que nós vamos viver nessa terra é muito menor do que toda a nossa existência na eternidade. Nós vamos viver para sempre. Então, o tempo curto, é que o menor tempo que vamos viver é agora, é aqui na Terra. E depois tem tudo mais da nossa eternidade nos céus. Eu me pergunto, tem alguma coisa que eu possa fazer neste momento que pode impactar todo aquele outro tempo? Ou então, e se eu estiver colocando tudo que eu tenho nesses 100 anos, 70 anos, 80 anos, e se eu botono tudo ali, é tudo que eu tenho. E na melhor parte da sabedoria, achar que você conseguiu ter muita coisa nesse tempo e deixar tudo isso e não ter nada depois. Não armazene seus tesouros aqui. Mande seus tesouros para os céus. Armazene tesouros nos céus. A propósito, eles não podem ser destruídos. Os princípios espirituais, as coisas eternas, são eternos. E eles estão protegidos. E eles não podem ser roubados. Eles não podem ser tomados. Eu quero que você confie em Jesus. Ninguém pode te roubar. Coloque tudo nos seus presentes, sua energia, seu tempo, seu dinheiro. Coloque para que isso esteja na eternidade, para que não sejam roubados. Este é o nosso pensamento. É isso que a gente tem que pensar, é isso que a gente tem que olhar e tudo muda. Eu posso fazer hoje alguma coisa. Hoje, amanhã, cada dia da minha vida, que vai ter implicações eternas. Isso me parece muito sábio, muito inteligente. Tem duas maneiras distintas de lidar com posses. Tem duas maneiras de você lidar com seus valores. Lidar de maneira temporária. Ou tesouros permanentes ou tesouros temporários. Se você quer anotar, escreva aí tesouros temporários e tesouros permanentes. Nesse temporário é provavelmente tudo que você tem. Sua casa, seu carro, seu plano de aposentadoria. As coleções que você tem, dinheiro, as coisas que você realmente ama. Todos eles são temporários, posses temporárias. E agora escreva
as, os tesouros permanentes. Essas coisas eternas, você trocaria o sonho dessas coisas temporárias pelo reino dos céus? Eu diria que as coisas temporárias, as posses temporárias, se que estão nessa categoria, só satisfaz o reino dessa terra. Se a gente achar um jeito de mover elas para o reino dos céus, as nossas posses eternas, nós poderemos fazer de uma maneira inteligente. Tudo que eu faço para Jesus, toda a energia, tudo aquilo que eu recebi de Jesus, que cada dólar que eu gastei tudo isso pode ser transferido. É isso que ele fala aqui. Não acumulem tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem destrói. Mas, deixa eu falar de novo. Não acumulem tesouros nos céus, mas acumulem no reino dos céus. Existe um reino muito melhor que o reino da terra. Eu estou falando sobre pessoas que conhecem muito sobre isso. Se o seu sua semana tem sido como o meu, se você ouviu reportagens, notícias, o que está acontecendo no reino desse mundo, você tem uma família, você tem alguém que tem câncer, por exemplo, e alguém que você ama, que pode ter partido. Você pode ter falado com algumas pessoas. Eu falei com 2 pessoas essa semana. E que o trabalho deles foram eliminados. Quando eu conversei com ele. E eu falei que Jesus falou sobre ansiedade. E aqui esse é o reino dessa terra, divórcios. Você reconhece que existe alguma coisa, que tem que ter alguma coisa muito melhor do que as nossas férias ou onde você gasta todo o seu tempo cuidando de crianças e lidando com alguns problemas. E é um lugar que você pode estar sempre sonhando, aquele carro que você sempre sonhou. E você fica pensando e pode gastar muito tempo lá negociando ou na concessionária. Até mesmo a casa. O sonho americano é uma coisa temporária. O sonho de uma outra casa, onde a escrita fala que não tem lágrimas, não tem morte. E eu quero estar neste lugar, é onde eu quero estar. Eu reconheço esse lugar. Todos nós estamos nessa situação. Nós somos humanos. Nós estamos muito ligados a esse mundo. É por isso que Jesus nos deu esse sermão e nos lembrou sobre isso. Você não pode servir a Deus e a Mamon, que é o Deus da riqueza. É como se fosse um demônio espiritual atrás disso. Nós sabemos, nós reconhecemos esse reino, como esse reino é obscuro, é maligno, e a gente fica perseguindo estas coisas, como Salomão falou. Igreja, o versículo 31 diz: busquem primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Você não tem que se preocupar com isso, você não tem que se preocupar com amanhã.
Ele tem tudo sob controle. Busque todas as coisas. E tudo que você precisar, Ele vai prover para você. Então, como nós enviamos. Eu mencionei algumas semanas atrás que dinheiro é uma coisa muito, muito espiritual. Como que a gente vai usar isso de maneira espiritual? Ele nos deu uma quantidade. Como você vai usar? Você é um gestor desse. No versículo fala, e Jesus fala para dar para aqueles que precisam. E ele lembra os fariseus. Ele estava falando sobre esses hipócritas. Eles estavam falando para você não ficar dando e ficar sendo visto pelas outras pessoas. Dá aos pobres. Eu estava pensando falar sobre isso, sobre o valor do dinheiro no tempo. Você põe nessa terra e há 20 anos atrás e ainda tem valor. Quando doa para o reino dos céus hoje, isso vai ter sempre. O valor vai estar sendo adicionado sempre. Muito anos. Alguém esteve aqui construindo essa igreja e fazendo que as coisas acontecessem para que nós estivéssemos aqui hoje. Isso tem valor. As pessoas investiram 20, 30, 50 anos. Nós tivemos a celebração de 50 anos e você pode fazer hoje. E nós estamos agradecidos. Quando você investe no reino, essa coisa tem um valor infinito que você tem colocado aqui no reino. Porque no versículo 21 fala, pois onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. A palavra para significa porque, no sentido de porque o que você começa, o seu coração vai seguir. Quando você começa, manda os seus tesouros para o mundo espiritual e devolvendo para Deus. Você esse valor, às vezes não tem muito valor aqui nessa terra, mas em termos de mas às vezes a gente tem dificuldade porque o nosso coração está muito aqui nessa terra, mas quando a gente dá para Deus, para as coisas de Deus, o reino de Deus, nosso coração vai seguir. A terra é um reino temporário. Os céus é um reino é um reino permanente. E é por isso que a gente está falando sobre Eu Amo Minha Igreja esse domingo. É onde meu coração está, nesse versículo, nesse capítulo. Muitos desses versículos que a gente leu, às vezes você não tem nem como separar. E Jesus, na primeira parte da oração, quando ele falou para a gente orar, que ele fala, nosso Pai nosso Pai. É o nosso Pai. Essa coisa chamada igreja, Ele nos trouxe juntos. Ele é nosso Pai. Nós somos uma família. E juntos nós podemos estar juntos e fazendo as coisas para a nossa eternidade. Às vezes a gente vive muito longe, ou às vezes perto da nossa igreja, mas juntos, como família do Senhor nesse lugar, nós precisamos servir a Jesus juntos. E uma das coisas interessantes é quando a gente toma um tempo como família e a gente observa e fala, isso importa, eu faço parte disso. E eu quero convidar você que
às vezes você está perdendo a parte mais importante dessa igreja. Nós precisamos de uns dos outros. É por isso que Hebreus fala: não estejam sempre juntos uns com os outros. O que está para acontecer em alguns minutos no meu coração e isso é muito importante para mim. Quando a gente nos encoraja uns com os outros, é onde que em Hebreus fala. E vocês lá vocês viram lá na recepção várias mesas compartilhando o que a gente tem aqui. E as pessoas vieram 2 dias antes e se preocuparam sobre como a mesa delas estariam. Eles têm orado e a gente se conecta com aquilo. E a gente pode pensar, a gente pode pensar que nós somos parte das coisas eternas e a gente quer que as pessoas façam parte disso. E aqui a gente está falando na igreja. Quando a gente fala sobre finanças, sobre dízimo, sobre doações, que juntos a gente pode fazer muito mais. A gente pode fazer coisas individuais, mas juntos. Mas quando junto, as coisas passam a acontecer. Eu estava pensando hoje. Alguns de vocês podem pensar, eu quero ir no México. Lembra que a gente mandou dinheiro 1 ano atrás, mais ou menos $500 mil para que eles fizessem treinamento dos pastores, os pastores que vivem nas montanhas, que não é uma região muito, muito longe, e a gente vai voltar lá. E nós vamos voltar lá e nós vamos ver e vamos para que as pessoas possam voltar é uma escola e elas vão lá e vão aprender e vão também aprender sobre as coisas espirituais. Porque como família, a gente falou que a gente queria fazer parte disso. Vocês que têm chamado alguns amigos para vir aqui para um retiro, para jogar pickleball, ou às vezes vem aqui no nosso e às vezes quando a gente está jogando, ou as crianças que estão aqui de manhã, que vêm aqui na área das crianças, e enquanto as crianças estão ali, e as pessoas da nossa comunidade que vêm aqui, você já pode ter chamado as pessoas para vir para cá e ficar amigo dessas pessoas que vêm aqui. Não importa se é pickleball, o que importa é compartilhar sobre o Evangelho, falar sobre o reino dos céus. E o reino dos céus. E estamos focando no reino dos céus. E nós estamos crescendo. E quem que é o rei desse reino? É Jesus. Você nunca vai errar. Se você responder, o rei Jesus, ele é o rei. Eu quero te encorajar para que, se você não está participando de nenhum desses grupos, dê uma pausa, pode olhar ali algumas coisas, deixe as crianças brincar um pouquinho e gaste um pouquinho de tempo e fale: eu amo a minha igreja e eu vou finalizar com 2 pensamentos. Quando a gente fala sobre doar, uma das coisas que as pessoas me perguntam todos os tempos, todas as vezes, eu vou mandar essas coisas que eu tenho aqui para a eternidade e traduzir isso para coisas eternas, quanto eu devo doar? Você tem que voltar semana que vem que eu vou responder vou te dar essa resposta. Mas eu sei que na próxima semana vai ser dia do trabalho, eu acho. E eu lembro que depois do dia do trabalho era quando as aulas começavam. Você tem que voltar semana que vem, sério. Nós vamos ter uma conversa muito aberta. E uma semana depois, nós vamos começar uma série em Timóteo.
Nós vamos estudar sobre o livro de 1 Timóteo e depois 2 Timóteo. E fechando hoje, e nós vamos falar um pouquinho sobre Timóteo. No último versículo de 1 Timóteo, nós vamos falar. Eu quero que a palavra do Senhor te penetre em 1 Timóteo 6, versículo 6. Deixe que essas palavras falem com você. De fato, porque tudo que trouxemos para o mundo, nenhuma dessas coisas podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Mas os que querem ficar muito ricos não caiam em tentação, em armadilhas e em muitos desejos insensatos e nocivos, que levam as pessoas a se afundar na ruína e na perdição. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. No versículo 17, exorta os ricos deste mundo. A propósito, dependendo de onde você esteja, comparando com o resto do mundo, para os ricos deste mundo e que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso prazer. Que eles façam o bem, sejam ricos em boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. Aqui é a palavra. Ajuntando para si mesmo um tesouro que é sólido fundamento para o futuro, a fim de tomarem posse da verdadeira vida.